queridos amigos. Boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro. Hoje é o nosso 5º encontro da Semana Nacional da Família e o tema de hoje é Felizes os Misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Ao iniciar este encontro, desejamos que todos se sintam acolhidos, próximos e pertencidos. Assim, possam experimentar o verdadeiro amor que possibilita a família manter-se unida e o será sempre mais, quando os parâmetros da vida forem a misericórdia, fazendo do lar a pequena igreja doméstica que vai formar a igreja, família de famílias. Agora vamos para a nossa oração inicial. Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para louvar-te e agradecer-te pelo grande dom da família. Nós te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimônio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida e, como pequenas igrejas domésticas, saibam testemunhar a Tua presença e o amor com o qual Cristo ama a igreja. Nós te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, doenças ou por problemas que só Tu conheces, que Tu as sustentes e as tornes conscientes do caminho de santificação ao qual as chamas para que possam experimentar a Tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos para crescer no amor. Nós te pedimos pelas crianças e jovens para que possam encontrar-te e responder com alegria à vocação que planejastes para eles, por seus pais e avós, para que sejam conscientes de serem sinal da paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos, que na carne e no espírito Tu confias a eles pela experiência da fraternidade que a família pode dar ao mundo. Senhor, concede que cada família possa viver a própria vocação à santidade na igreja, como um chamado para ser protagonista da evangelização, a serviço da vida e da paz. Em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida, abençoa o encontro mundial das famílias. Amém. Amém. Objetivo: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esta é a promessa de Jesus para todo aquele que praticar boas obras em benefício do próximo, especialmente nos momentos em que o próximo estiver passando por necessidades, como fez o bom samaritano, ou quando somos ofendidos e injustiçados, e através da graça de Deus, formos capazes de perdoar sem julgar, pois o pecado não é maior que a misericórdia de Deus. A carta de Tiago ensina que a misericórdia sempre deve prevalecer sobre o julgamento. Este encontro quer nos proporcionar uma reflexão de como e quando estamos sendo misericordiosos com o próximo, neste tempo em que o julgar muitas vezes é o que aflora em primeiro lugar. E agora a gente vai para a nossa leitura bíblica, para depois iniciar a nossa reflexão. A leitura de hoje será Lucas 10, versículo 25 ao 37. O bom samaritano. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e o passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante.
Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu, moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-o ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta o pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele ponto, né, de que é fácil amar e ter misericórdia das pessoas que são próximas a nós, né? Da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, das pessoas que a gente ama, né? Mas Jesus quer que a gente entenda que o nosso próximo não são só as pessoas que estão próximas, né, no dia a dia, que a gente ama, né? Somos todos irmãos. Sim. Até contextualizando um pouquinho, Jesus fala que quem estava ali na estrada era um samaritano, né? Aliás, quem passou pela estrada e acolheu era um samaritano. Quem acolheu o judeu era um samaritano. E judeus e samaritanos na época não se bicavam muito, né? Eles eram povos separados, povos que até disputavam território e tinham outras questões entre si. Então, não era bem visto pelo outro. Então, ele deixa bem claro aqui essa questão do bom samaritano, porque o samaritano não quis saber de onde vinha aquela pessoa que precisava de ajuda, né? Sim. Não quis saber se era de um povo inimigo ou Ele quem teve era. compaixão, Simplesmente ele teve né? compaixão, ele teve misericórdia daquela pessoa que estava ali jogada, quase morrendo, e tratou dela, cuidou dela e prestou o atendimento que ele precisava naquele momento. E aí que está o grande desafio, acho que nosso do dia a dia, né? De tentar ser bom, de tentar ter misericórdia do outro, independente de quem seja. Sim. Né? E hoje em dia, com tudo que a gente vive, independente de questões políticas ou de qualquer outra posição contrária em qualquer âmbito da nossa vida, isso tem que ficar sempre em segundo plano. A gente tem que tentar ser bom, ser caridoso, ser misericordioso com o nosso próximo. Na realidade, a misericórdia, ela deveria ser o oxigênio dos cristãos, né? Porque sem misericórdia não existe a nossa fé católica. Sim. Né? Hoje eu até ouvi uma pregação muito bonita do Frei Gilson, que ele falava assim, a gente não pode ter vergonha de pedir perdão, por mais que a gente esteja pecando várias vezes e sempre pecando no mesmo pecado, a gente não pode ter vergonha. Porque se a gente tiver vergonha disso, a gente tem vergonha da misericórdia de Deus por nós, porque a misericórdia é uma misericórdia infinita. Né? Ele não cansa da gente, né? Como às vezes a gente cansa, né? Exatamente. Às vezes você repreende um filho porque ele errou, porque ele fez alguma coisa que não foi legal, ou enfim, você tem que ter paciência, ter misericórdia, né? Saber que vai errar e que vai ter essa situação que você vai ter que sempre tendo paciência, né? E nós, como acho que pais, a gente experimenta um pouquinho, né? Dessa situação, né? Que seria esse amor de Deus por nós. Sim. E é bem interessante isso, porque em alguns momentos a gente pode ser o necessitado. Nós podemos estar em todas aquelas situações, sendo a pessoa que caiu e precisa de ajuda, o dono da hospedaria, quem acolheu, enfim, a gente pode estar em todas esses personagens, Sim, né? Em cada esses momento papéis, da nossa vida. Exato. Então, vai ter momento em que a gente vai precisar ajudar e vai ter momento que a gente vai precisar ser ajudado e precisar da misericórdia, né, de Deus. Isso, exatamente.
Então, esse olhar, né, com misericórdia e tal, a gente pode considerar o caminho da santidade. Sim. Eu acho que não tem como a gente percorrer, buscar a santidade sem ser misericordioso, né? A gente precisa, né, lembrando dos outros encontros, num coração vazio, para que a gente seja manso, humilde e misericordioso. Eu acho que a gente, né, não sei se vocês perceberam, mas a gente está construindo esse caminho de santidade, encontro a encontro, né? Usando os temas ali que o subsídio nos dá, a gente está fazendo essa construção desse caminho. Coração humilde, manso, vazio, né? Sem o ego, deixando o ego de lado, e agora com esse passo importante da misericórdia. E eu acho que esse ponto da misericórdia, quando a gente pensa em misericórdia, ela está muito ligada ao perdão, como você disse, né? Se a gente não acredita na misericórdia de Deus, a gente não acredita. Se a gente não acredita que não pode ser perdoado os nossos pecados, a gente não acredita na misericórdia de Deus. E essa, então, eu acho que o perdão ele anda muito junto com a misericórdia, né? E até o Papa Francisco, ele trouxe um ponto aqui que até vou ler, que é: a medida que usarmos para compreender e perdoar será aplicada a nós para nos perdoar. A medida que aplicarmos para dar será aplicada a nós no céu para nos recompensar. Não nos convém esquecê-lo. Então, da mesma forma que a gente é misericordioso, a gente perdoa, isso uma hora a conta vai chegar, né? Que Sim, tem uma passagem do Evangelho que diz, que Jesus diz, né? Mesma medida que você mede, você será medido quando chegar a sua hora. E isso que ele falou reforça essa passagem, né? Então, não adianta a gente se abster, eu não vou perdoar, não compete a mim, eu sei ter misericórdia disso, que depois uma hora isso vai se voltar contra você. Essa mesma medida que você usou aqui, provavelmente vai ser usada para te medir também depois. Sim, e é muito triste, né? A gente vê essa questão do perdão, é difícil perdoar situações graves, né? Eu imagino assim, você perdoar um bandido que tirou a vida de alguém que você amava e tal, né? Eu imagino que deve ser muito difícil você perdoar, mas às vezes a gente vê situações, eu não quero julgar, longe de julgar, né? Mas aqui a gente traz para reflexão mesmo. Tem muitas famílias que o filho não conversa com o pai não conversa com o filho, né? A irmã não conversa com o irmão. Enfim, situações dentro da própria família que não existe esse perdão, né? E apesar das situações, enfim, né? Não cabe julgar o que levou né, a essa situação. E eu acho que a grande diferença é que você perdoar não quer dizer que você está relativando aquela situação, né? Ou que você está esquecendo o que aconteceu. Exatamente. Né? Deixando de lado. Não. Você, principalmente quando aquilo não deixa de ser errado, não deixa de existir, né? O que aconteceu não desacontece, digamos assim. Isso. Né? Aquilo vai estar sempre lá. E principalmente quando é algo mais grave, a gente não esquece. Não adianta, a gente vai, uma hora ou outra a gente acaba lembrando. Mas se tá perdoado, tá perdoado. Por mais que passe pela memória, que você lembre às vezes daquilo que aconteceu, tá no passado, você perdoou e tá resolvido, né? É uma atitude nobre, né? Então, tanto para quem perdoa, tanto para quem recebe o perdão, se de fato ela espera isso, né? Então não é uma fraqueza você perdoar. Não, é o contrário, né? É força. É uma virtude. É um sinal de força, porque não é fácil. Isso. Né? Pedir perdão às vezes não é fácil e perdoar é mais difícil ainda.
Então é a virtude dos fortes, não dos Exatamente, é fracos. virtuoso, é um ato, né, de vontade, de lucidez, Isso. né, de liberdade e justamente para acolher, né, alguém que de fato fez algo ruim contra você. Sim. Então, E pode ser também que às vezes a gente peça perdão e não seja perdoado, né? Pode acontecer de você se arrepender de algo que você fez, você vá à pessoa, peça perdão por aquilo, mas a pessoa está muito machucada, está muito ferida e naquele momento ela não consegue te perdoar. É complicado, mas a sua parte você conseguiu fazer, né? O ser humilde, ter essa mansidão, ir lá e pedir o perdão, você fez. Então, quer dizer, eu acho que você tem que se sentir em paz consigo mesmo, né? Porque perante Deus você está em paz. se você se arrependeu, Né? Se você se né, de arrependeu, verdade, é de isso. coração Se você se puro e arrependeu, humilde. se isso é autêntico e foi pedir perdão, então você quitou sua dívida. Mesmo que o outro às vezes não te perdoe, não é o momento dele, né? Às vezes é algo que machucou, que feriu, que a ferida ainda tá ali sangrando. Às vezes leva um pouco mais de tempo mesmo para a pessoa conseguir superar. No tempo dela, ela vai te perdoar. E é aquilo, né? Todos nós somos frutos de uma misericórdia de Deus, né? Que Sempre. mandou seu filho, né, Uhum. para nos salvar. E até quero ler, para a gente encerrar aqui, uma frase bem bonita, que é: Maria atesta que a misericórdia do Filho de Deus não conhece limites e alcança a todos, sem excluir ninguém. Então, é algo muito bonito, né? A gente pensar que a gente tem Verdade. a misericórdia de Deus e que a gente pode ser perdoada e pode ter uma vida melhor aqui na Terra e no céu também, né? Uhum. Então, acho que essa é a grande esperança e essa é a grande lindeza de sermos cristãos. Amém? Amém. Então, vamos para as preces. Antes de colocar as preces que temos aqui no nosso livro, convido que vocês também coloquem, né, as preces aqui em oração, para que juntos a gente possa orar por todos aqueles, né, que precisam da misericórdia de Deus, por aqueles que você precisa pedir perdão e não teve coragem, por aqueles que você precisa perdoar e não sentiu ainda no coração, e para que cada dia mais nós sejamos pessoas cada vez mais misericordiosas. Senhor, vos pedimos a graça de a cada dia crescer na vivência e na prática da misericórdia, especialmente para com aqueles que nos ofenderam, magoaram, sem despertar em nós o espírito da raiva e da vingança. Rezemos. Senhor, tende misericórdia de nós. Senhor, vos pedimos que abrais os corações dos governantes e de todos quantos podem aliviar o sofrimento de tantos irmãos nossos que se veem obrigados a abandonar seu país, seu lar, sua família e se aventurar na busca de condições de vida digna em terras distantes, muitas vezes submetidos a viver em situações subhumanas. Rezemos. Senhor, tende misericórdia de nós. Senhor, vos pedimos que converta nosso coração de pedra em um coração de carne, para que possamos nos sensibilizar com nossos irmãos mais sofridos e injustiçados, e nos mobilizarmos misericordiosamente, nos colocando a seu serviço. Rezemos. Senhor, tende misericórdia de nós. Senhor, vos pedimos vossa misericórdia diante das nossas fraquezas e da nossa falta de fé, que nos levam a agir segundo as leis humanas, sem olhar o compassivo do Mestre, que acolhia seus discípulos e amigos, e igualmente acolhia a multidão faminta e sedenta. Rezemos. Senhor, tende misericórdia de nós.
E aqui a gente traz os compromissos, né, que a cada encontro a gente vem fazendo. Então, por ocasião do Ano da Misericórdia, né, 2015-2016, o Papa Francisco nos recordou das obrigações quanto às obras de misericórdia corporal e espiritual que devemos praticar ao longo da vida. Então, quais são as obras de misericórdia corporal? Dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. E as obras de misericórdia espiritual: aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Então, a partir de um exame de consciência, observar se verdadeiramente estamos praticando essas obras no cotidiano de nossa vida. E se estamos, se a gente pode melhorar cada vez mais, né? Então, a gente sempre tem oportunidade de melhorar e ser cada vez pessoas mais no caminho da santidade. Ok, então vamos para a nossa oração final. Virgem e Mãe Maria, vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da vida na profundidade da vossa fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso sim perante a urgência mais impiedosa do que nunca de fazer ressoar a boa nova de Jesus. Vós, cheia da presença de Cristo, levastes a alegria a João o Batista, fazendo-o exultar no seio de sua mãe. Vós, estremecendo de alegria, cantastes as maravilhas do Senhor. Vós que permanecestes firme diante da cruz com uma fé inabalável e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição, reunistes os discípulos à espera do Espírito para que nascesse a Igreja evangelizadora. Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados para levar a todos o Evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Vós, Virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, esposa das núpcias eternas, intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, para que ela nunca se feche e nem se detenha na sua paixão por instaurar o reino. Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até os confins da terra e nenhuma periferia fique privada de sua luz. Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Aleluia. Então, vamos para a benção final, mas antes, convidamos vocês, no mesmo horário, acompanhar com a gente o 6º encontro, que vai ser o último, né, aqui de forma online, para encerrarmos com a missa das 10 horas. No domingo. No próximo domingo, né, dia 21. Isso. A misericórdia é o caminho que une Deus e o homem. Por isso, temos a certeza de que seremos amados para sempre, não obstante nossas limitações e nossos pecados, que nos separam de Deus. Espelhemo-nos sempre em Jesus, a misericórdia do Pai, e em Maria, a Mãe da Misericórdia. Amém. Amém. Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau.